Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar dois relatos. Um relato que ele tem a ver com o sobrenatural, que é o relato típico que eu conto aqui no canal, e um relato que ele tem a ver com algo, sim, só que mais relacionado à fé, tá? Não é a religião, é a fé, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like e compartilha o vídeo para outras pessoas também conhecerem o Além do Normal e o Além do Normal crescer e evoluir e conseguir chegar aí a podcast e programas, dar entrevista, tá bom? O primeiro relato que eu vou contar vai ser o de fé. Eu estou, desde semana passada, nesse final de semana agora que passou, com esse relato na cabeça, eu acredito que alguém tenha que ouvir, tá? Não é sobre religião, não é se você é católico, se você é da Umbanda, se você é evangélico, se você é da Quimbanda, do Candomblé. Não é sobre religião, é sobre fé. Se por acaso você tá com a fé abalada, se você tá com a fé pequena, escuta esse relato é muito antigo, eu escutei quando eu era adolescente, não que eu não seja ainda muito nova, mas eu era mais nova. Eu escutei esse relato e eu tava no coração para contar para vocês, e eu queria dividir com vocês esse relato. Esse relato se passa assim: tinha um homem, ele tinha a família dele, tudo, um homem trabalhador, como todos nós, né, trabalhador, indo conquistar nosso pão do dia a dia. E esse homem, ele queria muito comprar um carro X, eu não lembro mais qual era o carro, tudo na história tinha o carro que era, mas enfim, eu não lembro mais qual era o carro, o modelo, eu não lembro. Ele pedia que ele queria muito nas rezas, nas orações dele, ele queria X carro. E ele pedia esse carro, mas ele não tinha condições de comprar. E na época, né, era muito comum você ter anúncios de carro pelos jornais. E aí ele estava olhando o jornal, viu um carro anunciado lá. E esse carro estava lá no anúncio que ele estava custando R$ 1. R$ 1 esse carro. E aí ele pensou, deve estar errado o anúncio, né? Entrou em contato, ligou, né? Aí uma mulher atendeu e ele falou, oi, boa tarde, tudo, né? Aqui é fulano, eu vi o anúncio do carro no jornal e eu queria muito comprar o carro, né? Mas eu queria saber se esse valor tá certo, né? A mulher falou, não, tá certo. O valor tá certo, sim. Ele falou, eu posso ir aí ver o carro? Ela falou, pode. Passou o endereço direitinho, ele marcou com a mulher e foi lá ver o carro. Ele foi pensando, né? Nossa, esse carro deve estar acabado, esse carro deve estar horrível, esse carro deve estar, né? E era o carro que ele queria, da marca que ele queria, do modelo que ele queria, do jeito que ele queria. Ele foi lá ver o carro. Quando ele chegou, viu o carro e pegou, a mulher falou, ó, tô a chave, se você quiser ligar pra ver se ele tá funcionando, testar, né, tudo bem, pode fazer. O cara foi lá, testou o carro, ligou o carro, viu que tava tudo funcionando certinho. Beleza. Aí ele olhou pra cara da mulher e falou, senhora, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, pode. O porquê que você tá vendendo esse carro tão barato? Por que que esse carro você tá sendo vendido só por R$ 1? Ela olhou pra ele e falou assim, eu fui casada, eu acho que era há uns mais de 20 anos que a mulher tinha sido casada com o marido dela. No dia do falecimento, né, no dia do enterro, ela foi lá no enterro e apareceu uma mulher com um filho. E começou a chorar, chorar, chorar. E a mulher não conhecia, né? A esposa dele não conhecia aquela mulher, ninguém da família conhecia aquela mulher. E ela foi questionar a mulher, né? Quem é você, né? Você conhecia meu marido aonde, né? E ela falou, ele era meu marido. Então o que acontece? A esposa dele de mais de 20 anos descobriu no dia do enterro do marido que ele era infiel, né? Que ele tinha uma outra família. Ele tinha uma outra esposa com um filho, né? E aí o advogado falou assim para a esposa dele, a que tá vendendo o carro, falou assim, como ele tem um filho, né, com essa mulher, quando você vender o carro, que é o único bem que ele deixou, você vai ter que dar metade para ela. Então ela falou, bem assim, então já que for para mim dar metade para ela, eu vou vender a R$ 1 o carro.
e aí eu só dou 50 centavos para ela. O foco desse relato não é a traição, tá, gente? O foco desse relato é o quê? É que se a sua fé tiver pouca, continue tendo fé. Continue acreditando. Acreditando. Porque as coisas vão se construindo e vão se formando para você chegar aonde você tem que chegar, para você chegar a conquistar as suas coisas. Então tenham fé e não desistam. Esse relato é um relato muito real. Esse relato ele é verídico e é um relato muito verdadeiro. Então tenham fé, tá? Agora vamos para o relato de terror. O relato se chama Os Olhos Vermelhos. Minha avó paterna, ainda viva, conta muitas histórias do seu sítio, que ainda é seu. Espero conseguir deixar claro, Renata, tudo para você contar no seu canal. Tudo o que aconteceu e ainda acontece por lá. O mais breve possível. O sítio fica na Serra do Mar. Para chegar lá é somente por meio de trem ou então por uma estradinha que sai da cidadezinha. Mas mesmo depois de subir por esta estrada cerca de 3 quilômetros, onde não há casas, você ainda tem que andar pelo trilho de trem, mais 2 quilômetros. Imagine o quão afastado é. Lá em nenhum momento nós, netos, deixávamos que instalassem luz ou telefone. Lá em nenhum momento nós, netos, deixávamos que instalassem luz ou telefone. Tá, não entendi essa parte. Não queremos nos lembrar do mundo quando estamos lá. Ah, entendi. Eles querem se desconectar de celular, internet, essas coisas. Bom, vamos à história. Uma destas sempre acontece na Sexta-feira da Paixão. Um homem que mora com a sua família no começo da estrada de chão diz que em uma das pedras que tem por lá, em forma de baú, aconteceu uma espécie de ritual. Ele não sabe dizer o que é realmente. Ele diz que à meia-noite deste dia, várias pessoas bem iluminadas partem de uma pedra que chamamos de Pedra do Amor. Atravessam por frente de casa lentamente até a pedra baú, que chamamos assim por parecer um baú. Fazem um círculo e começam a cantar uma espécie de música horrenda, a qual somente ele escuta. Depois disso, a pedra se ilumina, meio amarelada, e todos entram nela. Isso faz com que ele se arrepie todo e que seus animais da fazenda uivem, choramingue, enfim. Mas só depois de entrarem os carinhas na pedra, então minha avó... Não, peraí. Depois disso, a pedra se ilumina, meio amarelada, e todos entram nela. Isso faz com que ele se arrepie todo e que seus animais da fazenda uive, choramingue, enfim. Mas só depois de entrarem os carinhas na pedra, então minha avó, cismada com o que eles sempre afirmavam, resolveu levar um pessoal especializado para dar um jeito na pedra. Nossa! Tentaram explodi-la, mas não conseguiram nada e foram embora sem sucesso. Meus tios fizeram fogueira e nem sequer ficou a marca deixada pelas cinzas. Nada. Nem conseguiram tirar lascas. Nada. Depois destas tentativas em vão, coisas começaram a acontecer por lá. Coisas como verem olhos vermelhos nas janelas da sala ou da cozinha, envoltos por uma fumaça negra, os quais sumiam como poeira no vento.
Estes mesmos olhos, depois de mudarem as janelas, andavam no mato, nos luais que faziam, onde todos corriam para dentro de casa. E nem no banheiro que ficavam a metros da casa, ninguém ia. Acham que tem algo valioso lá, ou então a morte dele, a do Senhor que vê tudo. Numa noite como tinha que ser para tomar banho, numa noite eu acho que como tinha que sair para tomar banho, eu tomava banho enquanto outras duas pessoas seguraram uma espécie de regador com água quente. Eram minhas tias que, enquanto faziam, escutaram um barulho perto da Pedra do Amor e viram muitos olhos vermelhos vindo em suas direções. É claro que saíram correndo, deixando minha avó, que só foi lembrada quando o pânico passou. Foram todos que estavam na casa buscá-la, mas ao chegar lá, tomaram mais um susto. Ela estava desmaiada, toda cheia de marcas de arranhões, estes que pareciam ser feitos por humanos. Ao contar o que lembrava, ela disse que havia visto os olhos descendo o morro. Apressou-se para terminar, mas não disse nada para não assustar minhas tias. Quando percebeu que elas não estavam ali, sentiu um calor perto dela e não lembrava de mais nada até ser acordada. Ela conta-nos que meu avô teve o derrame que poucos dias depois lhe causou a morte, porque viu estes olhos dentro do quarto, em cima da cama em que o meu pai dormia. Na manhã seguinte, ainda assustado, antes de abrir a casa, olhou pelos pequenos cômodos. Quando voltou para o quarto, escutou um shhh. Quando viu, tinha uma cobra no meio do pé do meu pai, com os mesmos olhos vermelhos e totalmente desproporcionais a ela. Ele catou meu pai, mesmo sem pensar no que a cobra poderia fazer. Saiu do quarto. Quando ele voltou poucos segundos depois, ela não estava lá. Não estava em lugar nenhum. Quando ele sentou na cama para pensar no que aconteceu, ele teve seu primeiro ataque. Depois disso, a única coisa que ele falara era: os olhos vermelhos da pedra vieram me buscar. Os olhos vermelhos da pedra vieram me buscar. Poucos dias depois, ele faleceu de derrame, só falando dos olhos vermelhos. Minha história é um pouco longa, mas é real. E essas foram só uma das coisas que aconteceram lá e que ainda acontecem. Gente, que relato! Ela colocou mais um relato aqui e eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Que relato! E não se esqueçam, tá? De seguir o canal, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de deixar o seu joinha aí, ajuda muito o canal. Ah, eu vou assistir o vídeo depois. Não, deixa agora o joinha, porque se você deixar agora, você não vai esquecer. Porque às vezes a gente deixa pra depois e esquece. Eu tenho certeza que você vai gostar do relato, tá bom? Muito obrigada por assistirem até aqui e pela sua companhia. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.